nós vamos ter o painel sobre as frentes parlamentares. E eu chamo ao palco o debatedor, senhor José Carlos Almeida, secretário de Turismo de Gramado. Convido os palestrantes, deputado estadual Carlos Búrigo e também o deputado federal Afonso Ram para subirem ao palco, por gentileza. Carlos Búrigo, natural de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, com formação em Ciências Contábeis pela Unicinos. Búrigo iniciou sua vida profissional nos setores bancário e calçadista no Vale dos Sinos. Em 1996, foi eleito prefeito de São José dos Ausentes. Na eleição seguinte, foi reeleito com 89% dos votos. Foi presidente da Associação dos Prefeitos da Região das Hortênsias, vice-presidente do Coré de Serra e no biênio 2003-2004 foi presidente do Consórcio de Turismo dos Campos de Cima da Serra. Foi secretário da Fazenda de Caxias do Sul entre 2005 e 2009 e secretário de Gestão e Finanças entre 2010 e 2014. Em 2015, foi convidado pelo governador José Ivo Sartori para ser secretário de Estado, onde permaneceu até 2018 como secretário de Planejamento. Nas eleições de 2018, disputou pela primeira vez uma cadeira no Parlamento Estadual, quando obteve mais de 34 mil votos. Atualmente, Búrigo é um dos 8 deputados da bancada do MDB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e assumiu a vice-presidência na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Afonso Ram. Afonso Ram está no 4º mandato de deputado federal. No setor rural, acumula larga experiência como gerente de Cabogelã, presidente da Associação dos Arrozeiros de Bagé, diretor técnico da Federarroz e do Clube Plantio Direto e presidente do Comitê de Fruticultura da Metade Sul. Também foi vereador em Bagé e secretário de Agricultura no município. A primeira experiência em Brasília foi como assessor especial do então ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, e gerenciou o Programa Nacional da Floricultura. Na Emater Ascar Rio Grande do Sul, se destacou pelo trabalho como diretor técnico administrativo e coordenou o Profrutas Rio Grande do Sul. E agora, com a palavra, o mediador, secretário de Turismo de Gramado, José Carlos Almeida. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. Espero que corra tudo bem, que o fórum seja de proveito e de transformação ao entendimento dessa economia tão bonita que é o turismo. Cumprimentar o deputado Búrigo, o deputado Afonso, que vão ser os nossos palestrantes agora. Eu vou convidar o deputado Búrigo, foi prefeito de São José dos Ausentes, e em um local tão distante, interior do Rio Grande do Sul, pela sua habilidade em parcerias, principalmente com a universidade, colocou essa cidade hoje numa posição de desejo e de muita procura de turistas que lá chegam, muito em função também do turismo rural, aproveitando a cultura do lugar e as belezas naturais. Com o senhor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar o deputado
Afonso Rans, deputado federal, meu conhecido, meu amigo de longa data. Eu acho que o currículo só não falou ali que ele foi jogador de futebol, foi goleiro profissional, treinado pelo Filipão. Isso é currículo também. É um prazer estar dividindo aqui o espaço com o senhor. Cumprimentar nosso mediador, o secretário de Turismo aqui de Gramado, o José Carlos Almeida, meu conhecido já há algum tempo, e ele, só quero fazer uma referência, que ele tinha um restaurante em São Francisco de Paula, acho que algumas pessoas conheceram, onde ele tinha lá um produto turístico muito importante, que era o churrasco na vala. Né? E, infelizmente, eu acho que dificilmente aqui na nossa região a gente acha algum lugar que faz, né, o churrasco na vala como o senhor fazia. Mas está aqui em Gramado, ajudando a desenvolver Gramado e a região. Quero cumprimentar o nosso presidente aqui do Fórum, o Luia, em seu nome estender nos meus cumprimentos ao Miron, a Marta Rossi, enfim, todos os organizadores. Parabéns pela realização desse fórum. Ano passado, eu fui procurado pelo Luia e pelo Miron para que eu pudesse ajudar no que fosse possível, eu era secretário de Planejamento do Estado, para viabilizar o primeiro fórum Gramado de Estudos Turísticos. E a gente sabe que foi um sucesso, repetiu-se, está repetindo por esse ano de novo, onde eu não pude estar presente devido às minhas atividades parlamentares, mas eu sei de relatos do quanto é importante os palestrantes que estiveram aqui e falaram de experiências ou de estudos turísticos ao longo do mundo. Então, parabéns, Luia, e queremos ser sempre parceiro. Mas também cumprimentar aqui a minha colega deputada, a Fran, que ela esteve aqui representando a Assembleia na quinta-feira, na abertura, e tanto como eu e a Fran e outros colegas deputados estamos sempre à disposição aí para que nós possamos ter lá no Parlamento um fórum de debate para o desenvolvimento do turismo aqui na nossa região e em todo o Estado. Cumprimentar o Evandro, vice-prefeito aqui de Gramado, meu amigo de longa data, em nome dele cumprimentar a todos os prefeitos, vereadores. Eu ainda há pouco conversava com um deputado estadual de Santa Catarina, me desculpe, eu não gravei o nome, também quero cumprimentar. E dizer que a nossa fala aqui é uma fala para dizer para quem é empreendedor, para quem tem vontade de empreender, gerar emprego e renda, que o quanto é importante o poder público, seja no executivo ou no legislativo, ser parceiro do empreendedor, ser parceiro da cidade, para que nós possamos ter sucesso no desenvolvimento das atividades turísticas. Nós sabemos que hoje o turismo talvez seja o segmento econômico que mais rápido pode trazer o emprego, o desenvolvimento, a renda e agregar valor em diversas cadeias no setor do turismo. Quando alguém decide visitar um município ou uma região, ela vai visitar porque lá tem um atrativo turístico que despertou a sua curiosidade. Mas junto com esse atrativo turístico tem que ter toda uma gama de serviços que tem que ser prestados e de forma adequada, seja na gastronomia, na hotelaria, rotas, transporte, enfim, tudo isso tem que estar em consonância para que o turista possa vir aqui, voltar e ainda falar bem da visita que ele fez aqui. Então, é por isso que nós precisamos, cada vez mais, o poder público estar junto com o empreendedor. E, rapidamente, eu fui prefeito em São José dos Ausentes, em 97 até 2004. Eu fiquei 25 anos no Executivo. Prefeito de São José dos Ausentes, secretário da Fazenda em Caxias do Sul por 9 anos e secretário do Planejamento no governo passado, no governo Sartori. E pela primeira vez eu estou indo no Parlamento. Mas o que carece, muitas vezes, os municípios e o Estado é de um planejamento de longo prazo para diversas ações do governo, mas principalmente para o turismo. O empreendedor ele não pode estar na vontade do
do administrador a cada 4 anos, principalmente em municípios onde estão começando a desenvolver o turismo, eles precisam que o poder público, seja o executivo ou o legislativo, esteja ao seu lado. Tem que planejar. As coisas não acontecem, principalmente naquilo que é de responsabilidade do poder executivo, que é a infraestrutura, seja de estradas, seja de saneamento. Nós falávamos hoje aqui sobre Gramado. Gramado, que é uma cidade que nos orgulha muito, e eu conheço Gramado e acompanho há mais de 30 anos, e a gente sabe do crescimento que tem Gramado, muito mais que outras cidades no país, devido à crise que nós estamos vivendo, né? Mas porque tem empreendedores, tem pessoas dedicadas e que querem construir e fazer o turismo. E o poder público tem que estar ao lado. E um dos gargalos que eu acredito que possa ter no futuro aqui em Gramado é a questão do saneamento. Por isso não vai se resolver só com iniciativa privada. Isso não vai se resolver só com o setor público. Nós precisamos buscar parcerias. Estão aí hoje as PPPs, que pode ser um caminho, uma solução para isso. Então nós temos que pensar a cidade, a região, para o futuro, a longo prazo, para as coisas acontecerem no presente, mas também tendo a visão do que pode acontecer lá na frente, seja pelo lado positivo ou negativo, para que a gente possa se antecipar aos problemas. Eu sempre digo que uma das grandes méritos de quem está no poder público, deputado Afonso, é você conseguir se antecipar aos problemas. Nós temos no poder público, geralmente, sempre trabalhando atrasado. É uma estrada que tinha que estar pronta há 20 anos atrás, nós estamos agora batalhando para que ela aconteça. É um aeroporto, como é aqui na região, quanto faz falta um aeroporto para a região das Hortênsias, ou ali para Caxias do Sul, que o turista possa chegar aqui com maior facilidade. Vamos conseguir isso, se Deus quiser, daqui a uns anos, mas já estamos atrasados. Então, o que nós temos que ter, principalmente aqui no Brasil, é essa visão de nós nos anteciparmos aos problemas e não sempre trabalharmos no presente por coisas que tinham que ter sido realizadas alguns anos atrás. Isso tem que servir como exemplo para que a gente possa planejar o futuro. Eu ia falar um exemplo rápido. São José dos Ausentes, quando despertou para o turismo, na época que começaram a descobrir os cânions, está lá o Pico do Monte Negro, para quem não é daqui, não conhece, o pico mais alto do estado, nós não tínhamos luz elétrica no interior. E muitas famílias queriam abrir pousadas. O que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria. O município entrou com recursos, buscamos emendas parlamentares, o próprio empreendedor entrou com recursos e nós conseguimos colocar energia elétrica em diversos lugares no interior. Daí surgiram 8 ou 9 pousadas, algumas ainda conhecidas lá em São José dos Ausentes. Mas se o poder público não tivesse ajudado, o empreendedor que tinha vontade de empreender não tinha conseguido sozinho viabilizar o seu empreendimento. E isso hoje gera o emprego para as pessoas que estão lá da família, para os vizinhos que estão lá que ajudam, e fomenta o comércio local, seja posto de gasolina, seja os restaurantes, o comércio, enfim, tudo que precisa. Eu gosto sempre de dizer uma outra questão. Nós estamos num momento no país de uma encruzilhada e uma discussão muito forte sobre algumas coisas no setor público. Principalmente, o tamanho da máquina pública, o peso do orçamento que se gasta para dentro do próprio poder público, seja no município, no Estado e no governo federal, e muito notadamente que se discuta a questão da Previdência. E eu pergunto para cada um de vocês, quando vocês falam para um jovem, para um adolescente, que estão saindo da escola, a gente pergunta, o que você quer ser? O que você quer fazer? Eu garanto para vocês que 70% das pessoas vão dizer que gostariam de fazer um concurso público, né, para que possa ter uma estabilidade econômica e financeira no futuro. Tá? Na realidade, os nossos jovens tinham que sair dos bancos escolares, da universidade, dizendo o seguinte, eu quero ser empreendedor, eu quero empreender, eu quero gerar o meu próprio emprego, eu quero gerar o emprego das pessoas que estão à volta de mim, e eu quero gerar emprego para a minha comunidade, minha cidade. Então, talvez o turismo seja uma das grandes alternativas futuras do nosso país para as pessoas começarem a buscar essa independência e sair dessa ligação tão forte que quer ter com o poder público.
Se nós tivermos todo mundo sendo servidor público desse país, quem que vai gerar emprego? Quem vai gerar renda? Quem vai gerar desenvolvimento? Quem vai gerar impostos? E eu tenho certeza que o turismo tem papel fundamental nessa mudança. Eu quero dizer, e depois eu quero abrir para perguntas, que eu estou lá na Assembleia Legislativa e tenho participado de algumas comissões que são importantes para a gente ter lá como fórum de debate, né, deputada Fran? Que eu sou membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento, sou membro da Comissão, aliás, de Agricultura, sou membro da Comissão de Desenvolvimento e Turismo, sou membro da Comissão do Mercosul, sou vice-presidente da Frente de Desenvolvimento Turístico no Rio Grande do Sul, que vai ser lançado aqui em Gramado, pelo deputado Dalcísio, aqui de Igrejinha, tá? No dia 7, é isso? No dia 7 de junho, às 17 horas. Tá? Eu serei o vice-presidente aqui para essa região, ele inovou e vai ter diversos vice-presidentes, cada um numa região. Nós queremos atuar forte nisso. Sou vice-presidente da Frente da Vitivinicultura e da Fruticultura e também estaremos segunda-feira agora, dia 13, às 10h30 da manhã, na Assembleia Legislativa, instalando a Frente de Logística e Transportes dos Campos de Cima da Serra. O que isso significa? Nós queremos buscar apoio político para terminarmos a BR-285, que liga a fronteira do Rio Grande do Sul, lá pela Argentina, com São Borja, passando Passo Fundo, no Planalto, Vacaria, Campos de Cima da Serra e ligando com o litoral de Santa Catarina, na 101. Faltam apenas 8 quilômetros no Rio Grande do Sul e mais 12 quilômetros em Santa Catarina. Tá? Será um grande corredor para desenvolvimento, seja na questão do agronegócio, do turismo. E, além disso, que eu acho importantíssimo para essa região, quando se fala em turismo, também estaremos trabalhando para a ligação da Serra Gaúcha com a Serra Catarinense, ligando os dois polos de maior fluxo turístico, né? As hortênsias aqui em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, enfim, nossa região, com a Serra Catarinense, São Joaquim, Bom Jardim, e também com o litoral catarinense, a região de Florianópolis. Na RS 020, que sai de Porto Alegre, Taquara, São Francisco, Cambará do Sul, e falta fazer a ligação asfáltica de Cambará, São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra. Nós já temos isso, desde quando eu fui prefeito, a gente trabalhou nisso, já tem o pré-projeto. E também o Caminhos da Neve, que liga também essa região por Bom Jesus e São Joaquim. É outra estrada que foi federalizada por um projeto do deputado Alceu Moreira, e nós queremos também reunir forças políticas e econômicas para demonstrar para o governo federal o quanto essas estradas são importantes. Nós estamos vendo que estamos vivendo um outro momento político e econômico do nosso país. E nós temos que demonstrar isso com muita unidade, independente de partido político. Que eu sempre digo, quando a gente quer o desenvolvimento, quer que as coisas aconteçam, a gente tem que deixar as brigas políticas acontecerem na época da eleição e depois nos unirmos, todas as siglas políticas, todas as pessoas que pensam em iniciativa privada, para que a gente possa buscar como objetivo aquilo que nós queremos. E nós queremos mostrar para o governo federal o quanto o sul do Brasil e o Rio Grande do Sul está necessitando de investimento. Nós estamos brigando por um aeroporto nessa região, que vai fazer com que hoje, quando dizem aí, e Miron, que nós falávamos ainda há pouco, que Gramado tem está sobrando vagas hoteleiras e que daqui a pouco tem uma disputa muito grande, mas se nós tivéssemos um aeroporto aqui na região e pudéssemos atrair turista para cá mais rápido, eu tenho certeza que iam faltar vagas aqui para Gramado e para a região. Então, a minha mensagem para vocês, estou aqui à disposição, é dizer o seguinte, que lá no Parlamento eu quero estar à disposição para que lá possamos ter um fórum de debate para fomentar o turismo, para ser um interlocutor entre o governo do Estado, também entre o governo federal, e é claro que é muito mais a nível federal, nós estamos lá também para discutir legislações que possam fomentar, priorizar e dar condições para que o turismo se desenvolva. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Então, vamos ouvir o deputado Afonso.
e estava me confidenciando aqui, me dizendo que em Pelotas ele parava morava na concentração do clube debaixo do estádio. Então, foi treinado aí pelo grande Filipão e como um bom goleiro vai nos ajudar a não deixar vir aquilo que nos falta para um progresso na área da parte da política e do executivo, para o desenvolvimento então do turismo local, regional e até nacional. É com o senhor. Obrigado, vou falar de pé, porque vamos ter uma apresentação. Primeiro, uma saudação, agradecer ao secretário José Carlos, né, pela mediação aqui como secretário de Turismo, dizer da importância de compartilhar aqui com o deputado Búrico e amigo, a gente tem uma relação boa, ele deputado estadual e nós estamos agora no 4º mandato como deputado federal, mas é uma caminhada, né? Até o meu currículo está um currículo mais agrícola ali, né? Falou bastante da nossa trajetória quando ingressamos, mas eu vou, quem sabe até para que a gente complemente o nosso vínculo e as razões, ou a razão de eu estar aqui participando com vocês deste fórum, né, que discute turismo e com a presença de lideranças importantes que vieram de locais distantes e são agentes para promover o turismo. E eu, embora não venha de origem desta área, mas como parlamentar e pela representatividade, inclusive de Gramado, né? Inclusive eu queria apresentar a vocês, mas a Michele, que é aqui de Gramado, já foi secretária de Cultura, já chefiou o gabinete do prefeito Nestor Tissot, e hoje ela trabalha há 4 anos comigo em Brasília e ela coordena a parte política do nosso gabinete e também as nossas frentes parlamentares. É uma gramadense que está lá conosco. Volney, vereador, amigo, né? Vejo Luia, tantas pessoas ligadas aqui à nossa amizade, né? E dizer que o que eu vejo como desafiador de Gramado, isso cada vez que a gente vem aqui, é que Gramado é uma cidade que tem 35, 36 mil habitantes e recepciona 6, 7 milhões de pessoas em 365 dias. Não tem cidade no mundo, né, com esse tamanho, com tamanha capacidade de recepcionar os turistas e propiciar bons serviços e propiciar aquilo que o turista busca quando ele procura um município, quando ele procura uma região, quando ele vem a uma condição, né, de região indutora do turismo, como é a Serra Gaúcha, como é aqui propriamente a região das Hortênsias, como é os Campos de Cima da Serra, como é toda esta região, ou como são outras regiões que nós podemos citar propriamente do nosso estado, do nosso país e no âmbito mundial. Eu falava há algum tempo e dizia assim, olha, eu trabalho bastante na política, desempenhando as minhas funções, trabalho na minha propriedade, que tenho a propriedade, mantenho, e dou atenção máxima à minha família. E dizia isso e com muito orgulho para as pessoas, dizendo que eu estava fazendo as coisas que deveria fazer e estava fazendo de forma equilibrada. E alguém me disse, não, você tem que colocar no mínimo 10% do teu tempo, da tua vida, né, para a qualidade de vida, para lazer, para turismo. E as pessoas cada vez estão, né, fazendo mais isso. A gente foca no nosso trabalho, mas idealiza uma viagem, idealiza uma oportunidade, e por isso que a indução, né, a promoção ao turismo, ela é fundamental. Então eu queria primeiro então agradecer a oportunidade, a Marta Rossi, a toda a sua equipe, a organização, parece que é o 2º fórum que discute dentro da Expo Colônia, né, de tantos eventos que tem aqui em Gramado, e a gente tem uma afinidade muito grande, porque, né, desta representação que a gente teve um pouco mais de 100 mil votos nesse 4º mandato, nós temos aqui em torno de 700 mil eleitores, é só do município de Gramado, e da Serra Gaúcha mais de 15 mil. Então eu tenho que trabalhar temas de importância a quem eu represento. E, né, nós temos o tema lá no Pampa, eu sei que está aqui a secretária de turismo do município de Bagé, né, tem representações que aqui eu encontrei da minha própria terra de origem, e temos, como eu disse, né, representações de todos os pontos aí, até fora do país. Em relação ao mandato, rapidamente, preparei aqui, até porque
a ideia é ver como é que a gente politicamente pode fazer a nossa inserção e a nossa contribuição no cenário de constituir políticas públicas e políticas amplas para promovermos o turismo e o que resulta do turismo em termos de desenvolvimento de cenários. Pode passar, rapidinho. Sou autor de 35 projetos de leis, pode passar. Já temos 5 leis, uma delas foi sancionada agora pelo presidente Bolsonaro, que é a lei que estabelece a política de produção, industrialização e o comércio e o uso da erva mate, que é uma cadeia produtiva importantíssima e o que representa também o chimarrão para nós, e por isso nós fizemos tem até uma audiência com a ministra agora dia 22, para potencializar o que estabelecemos nas políticas para apenas uma cadeia produtiva, do quanto ela pode propiciar. Ações nossas lá, agricultura, aviação e transporte, saúde, turismo e esporte. São as áreas que eu foquei, não tem como focar em todas as áreas, mas turismo. Nós participamos então da comissão, nós temos lá 24 comissões permanentes, e eu participo já há muito tempo, já presidi nacionalmente a comissão do turismo, e fomos adquirindo experiência e conhecendo um pouco em relação a isso. Frente parlamentar. Nós criamos uma frente parlamentar para exatamente fortalecermos as ações, a pressão nas instâncias que são necessárias para a gente finalmente, se o país tem um apelo, uma vocação, com essa diversidade fantástica do país, e falando também do nosso estado, que já falei um pouco, nós temos que estabelecer realmente condições para que tenhamos ações permanentes, políticas permanentes, e é sobre isso que eu vou falar, porque às vezes precisa um pouco de legislação também, e precisam ações, e nós criamos então essa frente parlamentar, e no momento eu sou o secretário-geral desta frente. O deputado Herculano Passos é o presidente, e a gente com uma frente parlamentar, com mais de 171 parlamentares, nós fomos buscar no Congresso todos aqueles que têm uma afinidade com o tema, e entendem que é importante para o seu Estado e uma ação conjunta para nós fortalecermos a representatividade política. Então nós temos hoje mais de 200 parlamentares na prática que atuam com esta frente, e que são atuantes, 20, 25 parlamentares, conforme o seu tempo de dedicação. Pode passar. Aqui, nós estamos trabalhando, não sei se estão acompanhando, a Lei Geral do Turismo. Foi uma proposta construída por vários segmentos, por todo o trade do turismo, por agentes de viagem, pelas empresas que atuam no segmento, pelo Conselho Nacional do Turismo, pelos secretários estaduais, pelos secretários. Há muito tempo vinha sendo constituída uma proposta estrutural para termos uma política efetiva nacional que reúna os principais tópicos para termos uma diretriz para o turismo nacional. E essa lei é a 2724, a chamada Lei Geral do Turismo. Eu vou falar algumas coisinhas. E há poucos dias, a questão de 3 semanas, não faz 30 dias, nós aprovamos ela na Câmara. Conseguimos priorizar e conseguimos aprová-la. E agora ela está no Senado. Pode passar. Eu vou falar algumas coisinhas rápidas que são importantes. Um dos pontos fundamentais, não sei se vocês acompanharam o debate, que é abrir o capital das empresas aéreas. Nós tínhamos 4 empresas, agora temos 3 empresas, e a lei hoje permite que apenas 20% do capital estrangeiro participe, e o resto tem que ser nacional. E agora foi uma mudança bem expressiva. Agora a votação, se consolidar no Senado, abre-se para até 100% do capital. Está abrindo efetivamente, porque se espera. Até eu estava lendo e vendo que outros países, aqui como a Argentina, tem outros países aqui da própria América do Sul, que são indutores do turismo, eles têm mais companhias do que nós, têm mais do que o dobro de companhias. Mas o que interessa é dar capacidade competitiva, baixar custo, estabelecer a concorrência e, quem sabe, desenvolver linhas, inclusive regionais, e potencializar, alavancar o turismo regional, que é importante. Que isto pode trazer empresas de médio, também de pequeno porte, não só as grandes, mas traz o capital investidor para nós termos essa liberdade. Então isso foi trabalhado, trazer essa capacidade competitiva, pode passar.
aumento das opções de voo, como eu disse, atuação e os aeroportos regionais. Que foi falado, acho que um pouquinho pelo Búrico, né? Eu já batalhei aqui, né, pela questão de termos um aeroporto mais próximo. Né? O aeroporto das Olivas, é das Olivas, né? Vila Olivas, né, que é o mais próximo e o que foi aprovado, né, pelo governo federal anterior, mas não se consolidou. Depois eu cheguei a levar os prefeitos aqui da região para uma ideia que tem de apropriar aquele aeroporto de Canela, que é um aeroporto bem próximo, né, mas também estava falando com o secretário dizia, mas tem a questão da poluição sonora, nós queremos um aeroporto próximo, mas não queremos tão próximo. Interessante, isso tudo é uma discussão que tem que ser feita, mas na verdade, né, a gente está bem servido do aeroporto, está sendo feita a reforma de Salgado Filho, né? Eu, desde que eu entrei de deputado, eu estou no meu 4º mandato, eu era suplente de deputado e havia assumido, e eu vim participar do ato para ampliação da pista, queria remover as pessoas dali para ampliar o tamanho da pista, para termos os voos charter, né, que é os voos, né, que fazem com carga e com passageiros, e nós termos mais voos internacionais, a pista maior, isso potencializa o Rio Grande do Sul, e olha o que a gente se atrasou, aí ia ser para a Copa do Mundo, e trabalhamos. Lembro, né, para nós ampliar aquela pista, e a recém agora que foi, né, feita uma concessão, é que vai ser feita a ampliação da pista. Mas quantos anos a gente vem perdendo? Né? E claro, tem toda essa logística, muitas pessoas são engajadas nisso, né, e é importante, mas um aeroporto mais próximo, eu acredito, né, que alavanca, né, fundamentalmente o desenvolvimento daqui. Mas quando a gente está falando em política de turismo, nós estamos falando para todo o país. Então nós podemos criar, né, encurtar essa distância, nos aproximar mais e utilizar os voos aéreos, o transporte aéreo, que ele potencializa, né, aí sim, né, você encurta distâncias e potencializa, alavanca o turismo. Né? Pode passar. Aqui, Embratur, essa discussão para quem atua na área, né, a nossa empresa brasileira de turismo, que é a empresa responsável por fazer a indução, né, de todos os destinos turísticos brasileiros no exterior. Inclusive, eu acho que depois, não sei se vai aparecer ali, mas eu estava vendo, o orçamento da Embratur passado foi de 17 milhões. Né? O orçamento lá na Argentina, em outros países que tem o turismo como, né, eles investem 80, 100 milhões diretamente só na promoção para alavancar. Então nós temos uma dificuldade, por quê? Porque ela, né, como uma autarquia do Ministério, tem escassez de recursos. Então, está sendo trabalhado, né, uma mudança na lei, né, para que nós possamos tê-la, para que ela tenha a capacidade de fazer captação de recursos e parcerias com o setor privado. E aí alavancar definitivamente o turismo nacional, que aí vai valer para, né, para todos, e quem estiver organizado, e nós termos condições de promover mais, de vender mais, né, o turismo, né, os nossos locais turísticos, as regiões turísticas no exterior, porque depois vai aparecer, vou deixar para o final, tem os números, são números muito modestos em relação ao que a gente capta de turista internacional. E tem, logicamente, o turismo interno, um país de 220 milhões de habitantes, né, e à medida que tem uma renda melhor, e todo mundo tendo esse apelo de vida, que precisa de qualidade de vida e está associado a viajar, está associado, né, a fazer uma viagem, nós temos condições, com certeza, de alavancar o turismo, que é ferramenta de desenvolvimento, né, econômico, social, geração de emprego, em todos os países. Aliás, a economia dos países da Europa se reergueram, né, Portugal, outros se reergueram em função da vocação e das políticas para o turismo. Depois eu vou falar lá no final como é triste no Brasil os cortes que fazem e qual foi o corte que foi feito agora, mais uma vez, né, lá no Ministério do Turismo e consequentemente, para todo o fomento do turismo. Por isso que nós vamos ter que trabalhar mais com parcerias, iniciativa privada, menos governo e mais, né, participação, mais organização, que eu acho que esse é o desafio, né, de todos que estão aqui, que são, né, promotores, né, dos seus destinos turísticos. Pode passar. Aqui, então, a questão do enoturismo. Eu peguei só 3 temas para conversar, porque senão vai ficar demais, fica muito longo. Eu presido também a frente parlamentar da vitivinicultura. Né? Nós criamos essa frente parlamentar há 4 anos atrás
Primeiro foi presidente o deputado Mauro, depois eu assumi há 2 anos e agora nesse novo mandato a gente renovou, faz poucos dias, e nós reassumimos a condição de presidi-la. Lá em todo o desenvolvimento da cadeia da uva e do vinho, e aí tem uma vocação extraordinária, né, que é o enoturismo. 5 minutos para terminar? Tá, acho que eu consigo. O que acontece? O enoturismo, desenvolvido principalmente em regiões produtoras, nós temos hoje, só para ter uma ideia, além da Serra Gaúcha, toda esta vocação, e associarmos a questão cultural, a questão da gastronomia, né, que é belíssima, a diversidade da gastronomia, né, a vocação que as famílias têm, que culturalmente nós temos 2 novas regiões vitivinícolas aqui no Rio Grande do Sul, que é os Campos de Cima da Serra, ali na região de Vacaria, indo até a tua terra lá, aos Ausentes, Bom Jesus, né? E temos a região da Campanha, que é a região de onde eu venho, de onde eu sou natural, a região, né, pegando de Bagé, Candiota, indo até Uruguaiana e Itaqui. E hoje nós temos ali a mais nova região vitivinícola também, e promovendo também o turismo, alavancando em função da atividade da produção de uvas e visitas, cantinas, mas aí vem toda essa questão da gastronomia e tudo que é feito. Aqui, a região colonial é uma região, né, absolutamente distinta, que já se faz muito isso, mas nós temos um potencial para alavancar muito grande. E temos uma terceira região, que é a região de Encruzilhada do Sul, onde também tivemos investimentos importantes, e dentro desse cenário há um apelo também de busca dentro do nosso estado para alavancarmos, né, a questão do enoturismo como uma alternativa, como uma ferramenta efetiva para promover o desenvolvimento do turismo associando a essa cadeia produtiva. São paisagens maravilhosas, é o contato com o produtor, é a colheita direta, isso está acontecendo em muitos lugares. Mas tudo isso, né, é algo que nós estamos trabalhando lá na frente parlamentar, e o que preside à frente, o deputado Herculano Passos, ele é o nosso coordenador desta iniciativa do enoturismo. Então nós queremos estabelecer políticas mais efetivas do enoturismo e buscar essas ferramentas, inclusive nas instâncias de governo, do governo federal, nas políticas de turismo no âmbito do governo estadual e no âmbito, né, dos municípios e das micro-regiões, através de projetos, né, associados. Pode passar, a gente tem 682 vinícolas aqui, né, só no Rio Grande do Sul, são mais de 1.100 empresas, 200 mil pessoas envolvidas, pode passar, 15 mil famílias, importante, só na cadeia, né, de uma das cadeias produtivas do cultivo da uva, destinada aos vinhos, espumantes e sucos, né, nós temos aí 15 mil famílias, são 15 mil propriedades, então, né, do ponto de vista do que isto agrega também dentro desse potencial. 9 bilhões é a movimentação, pode passar aqui as regiões do Brasil, e enoturismo ainda, o que é importante, 90%, né, da produção de uvas processadas para trabalhar os vinhos e 85% dos espumantes e 90% do suco, então vamos falar em 85%, 90% da produção nacional está no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então vejam o potencial que uma das áreas, né, potencializada junto com projetos turísticos, que o enoturismo tem um potencial, né, absurdo do ponto de vista positivo para a gente promover. Pode passar. Ainda segue enoturismo. Então nós somos, né, em termos de produção, 14º maior produtor mundial de vinhos, né? Às vezes as pessoas desprezam, nós temos uma carga tributária, estamos trabalhando esse lado para fazer a redução. Eu fui o autor da lei do Simples, que incluiu as vinícolas até 4.800.000 a partir de janeiro do ano passado, né? Elas contribuem hoje com a metade da carga tributária, foi um atalho na redução do custo do vinho, para o nosso vinho ficar competitivo, né? Hoje, usando uma linguagem popular, eu disse outro dia, nós estamos, não é levando 7-1 na linguagem do futebol, estamos levando 9-1. De 9 garrafas de vinhos finos cultivados, comercializados no Brasil, 9 são importadas e 1 é nacional. E há 20 anos atrás, quando eu entrei, eu sou produtor de uvas viníferas, lá no município de Bagé, há 21 anos, né? Eu também sou fornecedor, forneço aqui para a vinícola Perini, já forneci para Salton, forneço lá para as vinícolas da região, e quando eu entrei há 20 anos atrás era meio a meio, 50%. Observe, se a gente descuida das nossas cadeias produtivas, quando vê, né, você daqui a pouco já não vai ter mais até o próprio vinho.
e vai afetar exatamente, né, lá na matriz, na produção, nas propriedades. Então, tudo, de certa forma, ou integradamente, estão associadas. E a gente tem que trabalhar, né, atividades. Então, eu trabalho sistemas, porque são temas de interesse aqui da região, área que a gente atua, e nós potencializamos e estamos trabalhando pelo viés do turismo, que eu visualizei aqui a ex-secretária de Bento Gonçalves, né, que também atua muito nessa área, entretanto os secretários estão aqui. Turismo no Brasil, né, gerou 6,9, praticamente 7 milhões de empregos, 7,5% total das vagas de trabalho. Isso é um dado que a gente buscou, então não é pouco, tem um potencial de mais do que dobrar, é a potencialidade nossa, né? A questão dos estrangeiros, estão vindo poucos estrangeiros, está meio estagnado, né? Agora que tentaram abrir foi aberto a questão para os vistos, né, de americanos e outros, né? Mas esses turistas, eles deixam 6,2 bilhões, mas nós brasileiros, nós deixamos mais do que o dobro nos outros países, nós saímos mais, e a balança, né, do turismo brasileiro, ela é negativa. A gente, né, mais leva dinheiro para o exterior do que a gente traz. Então, além de a gente alavancar o turismo interno das regiões do Brasil, que a gente mesmo não conhece, vender o Brasil para nós mesmos, mas nós temos um potencial muito grande. E isso é desenvolvimento. E por isso que a gente precisa de um Embratur, né, na forma, né, de agência, né, na forma de uma agência que aí sim nós podemos trabalhar com capital de investimento e parcerias, que é o objetivo, que tem um projeto de lei também trabalhando nesse sentido, né, que está bem adiantado e é objeto. Lazer, o nosso turismo é 88% e negócios no Brasil é 12%. Já estou encerrando. Aqui, o turismo no Brasil, então, vem crescendo, a sua participação no PIB, e hoje o estudo, né, me surpreendeu até, que faz anos que eu venho trabalhando, nós estamos chegando a 8% do PIB brasileiro é turismo. Então, vejo, alguns diziam no passado que é a indústria sem chaminé, né? Mas é um segmento que tem uma capilaridade extraordinária e que desenvolve, né? É na hotelaria, é nas agências, é na gastronomia, é nos bares e restaurantes, é em tudo. E quantas pessoas, né, do que eu estudei, são 70 segmentos, né, que são viabilizados em cenários de oportunidade, de renda, de emprego, de trabalho, né, de oportunidade verdadeira. Então o país tem que, né, acordar definitivamente, a gente espera, né, porque agora eu vou mostrar no final sempre onde é que são os maiores cortes, né? Os maiores cortes são na cultura, no esporte e no turismo, sempre, né? Agora o corte está meio geral, mas vou mostrar o que deu ali de redução. Acho que deve ser a última lâmina do que eu me lembro. Não, já terminou. Então é assim, o orçamento do Ministério do Turismo é atualmente de 1 bilhão. 1 bilhão e um quebradinho. E foi feito um corte agora, claro que é contingenciamento, mas é de 37%. Né? Então já é pouco recurso, né? Está se investindo pouco em infraestrutura. Eu fui parceiro aqui de Gramado, né? Já coloquei como parlamentar, que o parlamentar tem as emendas parlamentares, eu já coloquei em execução, em área de saúde, em área de infraestrutura, inclusive na Borges de Medeiros, nós colocamos como parlamentar 3,5 milhões aqui. Né? Eu tenho investido muito na saúde, no hospital também, porque se tu tens, em cada local turístico, tu tem a população local e tu tem os turistas. E no caso de Gramado, né, secretário? Aqui no caso de Gramado, você tem, né, essa grande densidade, e as pessoas vêm para cá e tem que ter um hospital em condições, tem que ter uma saúde, um pronto-socorro em condições, né? Tem que ter um atendimento, né, para crianças, para uma gestante, para um idoso, para todos que viajam por esse mundo inteiro e que aqui chegam. Então eu queria dizer assim da satisfação, né? Era uma área que eu nunca conheci com profundidade, mas pela importância estratégica eu tenho um bom tempo de dedicação, da minha dedicação parlamentar. Eu acredito que há condições de promover cenários de oportunidade, e o Brasil, o país, o Estado e muitas regiões, mas principalmente os gestores públicos, né, com raras exceções, ainda são muito tímidas as ações e principalmente os projetos. Eu acho que o país, né, no momento que ele
promover como uma política de cenário de crescimento e oportunidade e renda, o turismo vai ajudar o país a crescer e melhorar a qualidade de vida de todos nós. Uma saudação, um prazer estar com você. Muito obrigado. Eu gostaria de ver aqui, foi colocado uma situação de que nós temos uma hotelaria daqui um pouco com um índice de ocupação um pouco mais baixo do que deveria estar. Eu gostaria de levantar uma questão para ver quais são os incentivos políticos que pode ser dado à questão do aluguel de temporada, que ocupa em muitos centros turísticos uma ocupação até de 30%, 40% da população visitante. Tem para nós, deputado, a proteção ao aluguel de temporada, Airbnb, de que não se taxa as diárias que eles vendem, porque estão protegidos pela lei do aluguel. Nessa complementação da Lei Geral do Turismo, acredito e até peço, até em nome dos hoteleiros, que se reavalie essa condição de que quem vende, vamos citar Gramado, tem a responsabilidade de ajudar no nosso orçamento. Então, um volume maior, nós chegamos a ter aqui mais de 1.000 unidades que são vendidas ao Airbnb, ou seja, como um geral, aluguel de temporada, que não gera emprego e que não gera renda ao orçamento da administração. E, ao contrário, ele vai começar a prejudicar ao emprego, a coisa que é legal, porque o hotel, começando a baixar a sua ocupação, por tendência vai ter que diminuir também os seus empregados, né? Então, eu perguntaria assim, eu vejo também, Búrigo, extremamente importante ao crescimento de todo o Rio Grande do Sul, é essa campanha que o governador está fazendo junto com uma frente parlamentar, que é o acesso do Itembezinho. São 18 quilômetros mais 7 quilômetros. No momento que ele, agora que vai ser, em termos de, vamos dizer, consignado, alguém que vai dar concessões, aos parques, extremamente importante para o Rio Grande do Sul e para nós aqui da nossa região, o Itembezinho. Acredito que essa parte ambiental e a parte cultural, dirigida às origens, os hábitos, os costumes do gaúcho e toda a nossa capacidade atrativa que nós temos, poderemos internacionalizar o turismo do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer gente de fora e um dos puxadores, com certeza, vai ser o Itembezinho. Também nós temos o ISS, que deve ser creditado aonde se presta o serviço. Então, tem empresas que teríamos aí um valor realmente considerável a todos os municípios, que não sairia de aumento de imposto e nem do cofre. Seria que se dividisse corretamente como tem que ser. Os cartões de crédito nos representaria para Gramado, no mínimo, uma receita ao nosso orçamento de 2,5 milhões por ano. E esse dinheiro fica, essa verba fica, às cidades de origem, onde então são as empresas. Em 2017, teria que ser dividido a nível de Brasil 6 bilhões e 600 milhões às cidades que prestaram serviço. Então, eu faço a minha pergunta, que incentivos nós poderemos, através da política, incrementar para a gente buscar essa renda, esse retorno a quem merece? Bom, eu acho que
Como todo segmento, nós só conseguimos resultado de modificação de legislações, seja legislação federal ou estadual, se a gente estiver organizado, saber o que a gente quer para fazer a pressão política nos organismos adequados. Nós sabemos que aqui no Brasil nós vivemos um momento e que o orçamento é menor do que as demandas que a sociedade necessita, né? Seja na questão do orçamento do turismo, da cultura, da segurança, na infraestrutura. Somente os setores organizados, e quando eu falo organizados, eu quero dizer que tem que estar junto o empreendedor, as organizações privadas, o setor público, trabalhando pela mesma direção e fazendo a pressão e demonstrando o resultado econômico e financeiro que nós vamos precisar. Quando o governo federal ele faz o corte no orçamento, é claro que daqui mais uns meses vão ter que suplementar de novo os recursos no orçamento. Os setores mais organizados vão conseguir isso. Quem não tiver poder de pressão, né, deputado? Quem não tiver poder de pressão, não vai conseguir. Não adianta ir lá um prefeito sozinho de uma cidade ou de outra, um empreendedor de turismo, uma secretária, um deputado. Ou nós nos juntamos e estabelecemos as nossas prioridades. O que nós queremos no Estado? Nós queremos qual a legislação no Estado que nós temos que mudar e focar nela. O que nós queremos no governo federal? Essa questão dos aplicativos, como o Uber, como todos os aplicativos, facilitou para o consumidor do mundo inteiro, mas está bagunçando a nossa organização empresarial, em todos os setores. Isso o mundo e o país vai ter que se ajustar em algum momento. Agora, se cada um, todos temos que fazer a nossa parte e demonstrar aonde nós temos dificuldades, né? É isso que nós precisamos fazer. E o empreendedor, cada vez mais, ele tem que qualificar a sua rede de serviço. Então, acho que é isso. Acho que, primeiro de tudo, tem que ter uma organização. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar e o que nós queremos lutar, o que nós queremos conquistar. Eu até estava perguntando ao secretário se já não estava resolvida a questão dos cartões, que é tudo em Jundiaí, né? Uma empresa, né? A gente fez essa votação no Congresso para que os recursos, né, venham a ser compartilhados com as regiões onde foi feito o gasto, né? Oi? Pois é. Não foi regulamentado, né? Finalizado. Isso, nós votamos, a nossa parte a gente fez, porque eu até achava que já estava funcionando, fiz a pergunta aqui, que a gente acaba às vezes não acompanhando o todo. E isso é um tema que foi levado a nós fizemos uma legislação, o Congresso fez, Câmara, Senado, para que nós pudéssemos, né, compartilhar esses recursos com as regiões de gasto e favorecer naturalmente os empreendedores de cada local onde é feita, né, exatamente, onde é feito o gasto, onde é feita efetivada a despesa, e ficava toda essa renda para o operador dos cartões de crédito, né? Isto, para a gente, vamos dizer assim, pulverizar ou capilarizar, deixando os recursos onde é gerada o gasto, onde é feita efetivamente a despesa. Esse é um tema. Outro tema eu não conheço muito, o tema, né, mas fico à disposição em relação a essa questão que foi colocada aqui, né, que são os aluguéis que são feitos por algum período, né, de residências, né, e com prejuízo da rede de hotelaria, né. Esse é um tema assim, que realmente é preocupante. Eu acho que se nós desenvolvermos o país em tudo, se nós conseguirmos achar o caminho, né, a retomada do caminho do desenvolvimento, tudo vai ficar mais favorável. Hoje, por exemplo, tem um problema com os caminhoneiros, né, que transportam todas as mercadorias. Mas hoje, como é que vai melhorar uma tabela de frete se não tem serviço, né? Então, para resolver, tinha que a economia ativar, aí a concorrência acontece e todo mundo ganha. Para alavancar o turismo, né, o nosso turismo, eu acho que aí que os governantes têm que se dar conta, tem que estabelecer políticas e programas, que está faltando, tem que ter programas, né? Qual é o programa de turismo nacional apresentado, né? Cada governante apresenta, tem que ter, que é para nós nos organizarmos.
E como o turismo é indutor de desenvolvimento, e a gente falou aqui, eu mesmo me esforcei, e o Búrico também, e nós entendemos que pode ser uma ferramenta de desenvolvimento mesmo, alavancando junto, ajudando a crescer. E aí, tudo vai ser viabilizado. Você vai ter uma hotelaria com ocupação perto de plena, você vai ter mais gente viajando, tudo depende muito do nosso poder aquisitivo. O poder aquisitivo de nós brasileiros, a renda, e até porque muitos estão desempregados, outros, nós temos que definitivamente achar a retomada de caminho para desenvolver, válido para o país inteiro e para o nosso Estado. E com as economias mais fortes, eu acredito que são cenários que vai viabilizar, todo mundo vai poder viajar mais, vai poder curtir melhor a vida, e as regiões que são receptoras de turismo podem estabelecer atrativos importantes e com isso nós voltarmos a ter um crescimento importante. Há uma crise absurda no país. Não tem setor que não está em crise. A gente convive, eu convivo com pessoas de toda estratificação de atuação e social. A crise é muito grande. E nós estamos na expectativa e tentando ajudar até com algumas reformas, com alguns sacrifícios, mas isto tudo vai alavancar. Mas o que está faltando, uma pedra de toque, é que o governante, no âmbito, na minha opinião, no âmbito nacional, que a gente está num esforço, que a gente possa desprender as amarras do turismo e o turismo ajudar o país a se levantar e a gerar cenário de oportunidade. Eu acredito muito. Nós já temos uma agricultura bem definida, um agronegócio bem definido, mas que a gente sabe, pode fazer uma safra melhor, média ou alguma coisa. Você tem uma indústria para desenvolver que depende um pouco do mercado interno, depende da exportação, e depois vem comércio, serviços, vem tudo que é as engrenagens subsequentes das primeiras engrenagens. E o turismo, na minha opinião, não foi vista ainda, definitivamente, ao menos pelo nosso país, porque eu acho que vale a pena investir um pouco mais, que você vai ter retorno para o desenvolvimento. Eu enxergo isso honestamente, por isso que eu dedico uma parte do meu tempo, e quero me colocar à disposição em termos de legislação. Eu sou autor de 35 projetos de lei e 5 leis. Uma está em debate agora, que é bem polêmica, que é para o rural. Eu defendi o porte rural de armas, para quem vive, trabalha e produz lá no meio rural, que não tem um celular, que está isolado. Claro, o decreto é muito mais abrangente, mas eu fiz uma legislação específica. E não fui eu que nem uso arma. Só que as pessoas estão inseguras lá no interior do interior. E me pediram isso. E aí eu fui lá e busquei na consultoria, fiz legislação e nós vamos ter uma lei. Como a própria lei do abigeato, tem outras leis importantes, falei aqui da erva mate, mas alguma coisa relacionada no turismo, a gente tem consultoria, tem consultores legislativos, tanto de ordem partidária, de ordem estrutural, podemos trabalhar na legislação compartilhada, o que é nacional, o que é do Estado. Eu acho que é importante ajudar a todos que fazem do turismo um cenário que é um negócio que prospecta para si, para sua família, mas ele prospecta para uma sociedade toda. Então, quando a gente ajuda o turismo, você está ajudando um componente muito, muito mais abrangente. Eu ficaria à disposição para alguma coisa. A gente não tem como conhecer tudo com profundidade, mas temos assessores, pessoas. Eu costumo dizer que a gente nasce sem saber falar, sem saber caminhar. Começa os ensinamentos pelos nossos pais, nossos avós. A segunda fase as oportunidades que a gente tem, os professores, os mestres. E a terceira fase da vida é a vontade de cada um. Então, é isso que faz com que cada um fazendo um pouquinho, eu acredito que a gente pode desenvolver um cenário bem positivo aí para todos nós. Desenvolver uma atividade boa. Muito obrigado. Não tenho muito jeito de falar, mas às vezes o assunto é tão importante. Eu quero falar as conversas que eu tive com as pessoas no aeroporto de São Paulo e nas pessoas que são de fora. Se a gente fosse dar nota a Gramado, seria 9. Não daríamos 10, porque Gramado não está analisando quanto é difícil está chegar em Gramado. Sai de São Paulo, sai de Brasília, sai do Rio de Janeiro, chega-se em Buenos Aires, em Mendoza, em Montevidéu, mais rápido do que chegar em Gramado.
1h15 de Congonhas ao aeroporto de Guarulhos, 2h30 para chegar em Gramado. Pessoal de idade já não aguenta muito, certo? Então muita gente clama por Gramado, tirando todos os obstáculos, ter um aeroporto. Chegar na tela do painel, São Paulo, Rio, Gramado, não é Porto Alegre. É isso que eu gostaria de falar. Eu sei, eu estou fazendo várias perguntas, mas é porque eu vim de tão longe, né? Eu sou de Jandaia, Goiás, e eu acho importante eu sanar as minhas dúvidas. A minha pergunta é o seguinte: primeiro dizer que o meu município ele faz parte do mapa da região turística Pegadas no Cerrado, e nós estamos seguindo as orientações do Ministério do Turismo e nós formalizamos a primeira associação Pegadas no Cerrado com o CNPJ do Estado de Goiás, visando a busca de recursos na regionalização, para fomentar a região sudoeste do Estado. E a minha pergunta é o seguinte: um dos critérios do Ministério do Turismo para o acesso aos recursos são as condições técnicas, estar inserido no mapa, ter projetos coerentes, entre outras questões. Porém, a gente tem uma situação no Brasil que são as emendas parlamentares. Então, a minha dúvida para o senhor é se a frente parlamentar, nessa nova gestão, atuará no destino dos recursos para os municípios de forma técnica, ou se continuará seguindo o que vem acontecendo, que infelizmente quebra toda a gestão, que é dando os recursos aos municípios sem nenhum projeto técnico, apenas em meios de propostas que muitas vezes não otimizam os recursos públicos. Bem, me pediram aqui para, quando eu responder bem curtinho. Em relação a ter um aeroporto aqui, eu fecho com essa questão, acho que é uma necessidade. Ele não precisa ser propriamente em Gramado, tem uma pista ali, né? Veio aqui a aeronáutica, já fez os estudos, aqui no ladinho em Canela tem, e tem esse aeroporto, que é Vila Oliva, né? Quantos quilômetros dá? 23, já melhoraria a logística fantasticamente. Esse aeroporto estava aprovado, nós conseguimos, é uma conquista, né, da região, e passa ano e vem ano, e agora com essa escassez de recursos, com essa quebradeira, não saiu. Eu sou um defensor que aqui, né, um dos grandes limitadores é esse. Em relação à pergunta de Goiás, né, recursos, o que acontece é que hoje, né, nós tínhamos antes mais recursos do Ministério, e o Ministério destinava recursos através dos seus programas. Hoje não tem recurso, né, porque falta dinheiro, só estão liberando as emendas impositivas, que são emendas individuais do deputado. Cada deputado no Brasil indica ano orçamentariamente para a área que ele entender, desde que 50% venha a ser saúde, ele indica, né, para as regiões dele, as emendas individuais, em torno de 15 milhões, 14, 15 milhões por ano, que é um bom valor, né? Se você juntar 4, 5 parlamentares para ajudar um projeto de uma região, né, que envolva mais municípios, uma região indutora de turismo, você consegue bastante recurso. Hoje é mais ou menos essas emendas as únicas que são impositivas. O governo, independe se eu voto contra o governo, né, se eu sou de oposição à situação, tem que liberar essa emenda, certo? Essa é uma parte dos recursos. A outra são as emendas de bancada, não de frentes parlamentares, de bancadas estaduais. Cada estado tem a sua bancada. Antigamente, até o ano passado, eram 2 emendas impositivas, agora são 5. Né? Então, ali você tem que contemplar uma emenda para o turismo e fazer a conversa com a tua bancada do Goiás. Né? Mediante projetos, sim. Você apresenta o projeto e aí você vai convencer, para te entrar nessa fatia do bolo. Né? Hoje, cada vez o bolo é menor, as fatias são menores, por isso que tem que ter representantes, né, parlamentares com identidade com o turismo, identidade com a tua região. Hoje está desse jeito. Não é o ideal isso. O ideal era que o governo estudasse os recursos e destinasse de forma correta para cada região que tenha seu potencial. Né? Mas não há recurso tanto para isso. Então está muito sobre a influência. E as frentes parlamentares, quando elas se mobilizam, né, elas conseguem politicamente sensibilizar o governo. Então é uma ação que a gente está fazendo aí. Essa lei geral,
foi aprovada agora, né, numa boa conversa, mas numa boa pressão. E agora a pressão é no Senado, para que isso vire verdade. Porque quantas companhias aéreas podem entrar aqui? Quantos voos nós vamos poder fazer? Né? Tudo pode se viabilizar. Quem é que não quer investir numa região que nem Gramado aqui, para ter um aeroporto aqui? Né? Se tem esse apelo, e toda a Serra Gaúcha, essa região, e outras regiões do Brasil, né? Era isso. Bom, eu acho que vai indo as perguntas, né? Só para rapidamente, sou deputada estadual Franciane Bayer, estou participando do fórum desde quinta-feira com o pessoal, e aqui nós estamos no painel falando sobre as frentes parlamentares. E a minha dúvida aqui para os colegas, até porque sou deputada nova de primeiro mandato, eu gostaria de saber como nós, deputados estaduais e federais, que somos legisladores e fiscalizadores do Executivo, podemos contribuir para o turismo. Nós sabemos que o turismo hoje é um caminho de desenvolvimento, principalmente para o Rio Grande do Sul, num desenvolvimento limpo, sustentável, que é uma fonte, mas nós temos que fomentar o empreendedorismo, nós temos que fomentar o turismo. Como que as frentes parlamentares, que não têm recurso de emenda, que não, muitas vezes somos limitados nisso, podem contribuir para que o pessoal que trabalha com turismo, eles se sintam contemplados no nosso trabalho, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Muito obrigada. Eu quero só retomar um pouco a questão do aeroporto. Há 2 semanas atrás, essa aqui é uma informação nova, a SAC, Secretaria de Aviação Civil, eles estiveram em Caxias do Sul, estava aqui o prefeito de Gramado, o prefeito de Canela, o prefeito de Caxias do Sul, e foi escolhido o aeroporto de Vila Oliva como um aeroporto que passou todas a tramitação burocrática para ser viabilizado. Vai ser feito uma PPP para o aeroporto e o município, o estado e o governo federal vão ter que viabilizar os acessos, seja para Vila Oliva, seja para Caxias ou para a região das Hortênsias. Isso é o que foi definido. Mas também aqui em Gramado e Canela, a região das Hortênsias, também estão pleiteando um aeroporto que fica aqui, como disse o deputado, na saída de Canela para São Francisco, que também a Secretaria de Aviação Civil está analisando. Então, eu acredito que, pelo menos, nós chegamos num ponto em que pode ser viabilizado. E para a deputada Fran, eu quero dizer assim, principalmente nós que somos deputados estaduais, nós não temos muito como legislar na questão do turismo. Mas nós podemos, aquilo que eu disse, nós podemos ser demandados, nós podemos ser deputados que possam levar as reivindicações organizadas, planejadas, do setor turístico, seja da iniciativa privada, seja do setor público, para o governo do Estado e para o governo federal. Eu acho que nós, como parlamentares, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos lá darmos o apoio político e ter um fórum para que esses debates possam acontecer. E é claro que na área federal, talvez tenha um pouquinho mais de liberdade, né, deputado, que o Congresso Nacional ele pode legislar, desde que ele não retire receita do governo do Estado, que aí tem que ser através de programas de iniciativa do Poder Executivo. Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que eu sou bacharel em turismo e, quando eu digo isso, eu digo que eu tive uma formação multidisciplinar. Isso significa olhar o turismo a partir de diferentes vertentes, questão econômica, planejamento territorial, né? Ou seja, a gente estuda muitos anos na universidade para ter um entendimento desse fenômeno de uma forma mais complexa. O que me faz também chegar a uma outra situação e colocar a importância de que as frentes parlamentares busquem um acompanhamento técnico mais efetivo. Eu não sei quantos consultores legislativos têm uma formação técnica em turismo. Eu também tenho visto nas exposições aqui algumas situações que eu gostaria de destacar, principalmente que a gente tem como sintoma no Brasil uma descontinuidade das políticas de turismo. Este é um primeiro sintoma que a gente constata. Uma segunda situação que a gente tem também, que eu acho que é importante ressaltar, e aí eu faço isso na condição de pesquisador e também de alguém que integra hoje a comissão assessora do ENAD de turismo, que é responsável pelos cursos superiores de turismo no Brasil.
que a gente tem um problema bastante grave aí. A gente pensa muito no nível macro, mas no nível local, na base, a gente não está criando as condições de continuidade, porque não temos técnicos atuando de forma perene. Imaginem se nós fôssemos ter planos diretores sem arquitetos, por exemplo. Então, é só para colocar um dado para vocês, nós temos um déficit histórico com relação a isso. Criamos o primeiro curso de turismo em 71 no Brasil. Reconhecemos a profissão em 2012. Em 2003, criamos um Ministério do Turismo. Hoje, este Ministério do Turismo nos diz que temos 3.287 municípios turísticos, o que significa 60% dos municípios do Brasil. E eu diria para vocês hoje que se a gente for fazer uma pesquisa para verificar quantos municípios têm uma capacidade técnica contínua de desenvolver políticas de turismo, deve ser menos de 1%. Então, a pergunta é, como podem nos ajudar nesse sentido? Porque estamos à frente de um apagão intelectual e técnico à frente dos municípios, que é onde o turismo acontece. Essa é a demanda e esta é a pergunta. Professor, né? Na verdade, eu acredito que, em relação a... Quando você quer... Eu sempre digo que um projeto tem três fases. Aliás, 4 fases, desculpe. Todo projeto. E a maioria das pessoas, e na política, nem sempre vão e chegam à 4ª etapa. Quando você primeiro faz algo que é a primeira etapa, é o plano filosófico, o plano das ideias. Muita gente colabora, muita gente sugere, é a situação 1, é a primeira fase. A fase 2 é você pegar essas ideias, né, esse pensamento, né, toda essa inteligência, e colocar na forma de um projeto, escrevê-lo. Eu tenho formação de engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Pelotas, na área agrícola, né, mas a gente tem um pouco, né, de noção. Mas isso é o desenvolvimento do que eu compartilho com todos vocês, do que eu penso em termos de projetos, de tudo que se faz, no Brasil e vale em todas as esferas. Então vem a segunda etapa. A segunda etapa é essa que já muita gente fica pelo caminho. Pouca gente, quando você convida para participar, para estabelecer um grupo de trabalho, para você, né, estabelecer metas, né, ver como você vai fazer, construir esse projeto, escrevê-lo, é a fase 2. A fase 3 de um projeto é colocá-lo em execução. No meio público é uma dificuldade, porque os mandatos são de 4 anos, troca os governos, os partidos são filosoficamente, né, de pensamento diferente, então as políticas são muito descontínuas. E a 4ª fase é tirar os efeitos, os resultados de um projeto. E na vida política, por que vocês viram, eu tenho uma trajetória minha muito ligada à questão da fruticultura. Né? Eu sou formado em engenheiro agrônomo e produtor, né? E quando retornei da universidade, jogava futebol, eu voltei e me tornei, né, produtor há 34 anos. Há 21 anos cultivo, né, uvas viníferas, né? Há 21 anos não parei. Toda a diversidade, eu já tive meu filho trabalhando comigo, eu já tive, né, uma sociedade, porque nesse meio tempo eu fiquei como deputado, mas eu insisti, fiz uma outra parceria, não deu certo. Hoje eu faço a gestão, sou o deputado e o produtor, é quase impossível, lá no município de Bagé, mas eu faço, na área da fruticultura. Na liderança sobre isto, que a gente vem trabalhando há muitos anos, eu, embora faça todas essas outras áreas, eu continuo, né, me dedicando, estou dando meu exemplo, né, aí na frente parlamentar, da uva, do vinho, né, procurando trabalhar. E não fugir desse processo, porque são projetos que não... Né, eles não estão consolidados a pleno. E há quantos anos nós estamos fazendo isso? E na política, o que tu disse é correto. Na política, muitas vezes, os políticos, os líderes, alternam. O cara trocou, o cara foi para outra... Né? Então, a única forma de amarrar, não é para te agradar, mas é amarrar tecnicamente. E é com instituições permanentes. Né? E quanto menos governo for, melhor. Por isso que eu acho que essa tese da agência, nós temos que partir mais para isso. E aquela espera por soluções políticas, públicas, cada vez está mais difícil. Mas a essência de um programa, ele nasce no município, que vai precisar, né, que tenha um prefeito que banque, que tenha um secretário que banque, que tenha uma equipe, mas vai ter o quem.
Eu trabalhei com o ministro Pratini de Moraes, foi assessor durante 4 anos. E ele sempre me perguntava: Afonso, quem é o quem? Quem cuida do quê? E quando você tem técnicos, você tem, vamos dizer assim, quem possa fazer a execução dessas políticas. Mas ainda tem a questão de quem decide, que vai continuar sendo, se tiver muito amarrado à parte pública, você vai ter essa dependência. Só que como instrumento de turismo, na minha opinião, é uma ferramenta extraordinária para crescimento, para oportunidade, ela deveria ser tratada com mais profundidade. Vamos ver a questão do Ministério. O ministro hoje tem dificuldade, o próprio ministro. O ministro, infelizmente, está lá, tomou posse, mas está sendo questionado a posição dele, fragiliza. Nós temos à frente para fortalecer, aí tem uma escassez de recursos. Agora, aonde vai funcionar? Para terminar, vai funcionar, na minha opinião, estou falando longe do microfone, está muito alto o som, e a minha voz é forte. Eu acredito que vai funcionar onde você conseguir amarrar isso. Políticas permanentes, ter quadros técnicos, nas instâncias necessárias, e aí as políticas têm que ser em programas. E o que é bom na política, e vou finalizar, é quando alguém faz, e você sai do processo, e quem vem melhora o projeto que você está fazendo. Então vai ter que ter embasamento técnico e uma mudança no perfil político, que é programas e projetos, com visão, com início, meio e fim. Coisa que, na grande maioria no Brasil, infelizmente, se perde muita coisa. Então, concordo contigo, mas eu acho que dá para trabalhar muito, e a essência é no município. Se você tem que se autodesafiar, se você não resolver com os teus, não fica difícil cobrar de um governo lá no estado, não sei aonde, Então, eu acho que as políticas, elas passam por isso, tem que ter quadros técnicos dando suporte e política de visão como programas permanentes. Muito obrigado. Bom, então agradecemos a todos. Peço desculpa por ter ultrapassado o limite, mas foi em função de uma vontade do povo, então vamos respeitar, Muito obrigado e um bom fórum para todos. Nós agradecemos o secretário de Turismo, mediador desse debate, e também do deputado estadual Carlos Búrigo e do federal Afonso Ramos. Muito obrigado.